Olá a todos e a todas, cá estamos para mais uma conversa sobre coisas sérias com o Miguel Tiago. Hoje vamos falar de várias coisas sérias, como é hábito. Hoje vamos falar da dupla personalidade do PSD de Setúbal, que ora apoia a nível nacional e distrital a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, que foi eleita com o apoio do PSD, ora não apoia, no caso da Conselhia. Não se percebe muito bem qual é afinal a posição do PSD. Vamos falar também do mau funcionamento da Fertagos, os chamados comboios da ponte, que continuam a funcionar mal, apesar de a periodicidade das composições ter aumentado. Vamos falar também do chumbo do pacote laboral e, finalmente, vamos falar do movimento armilar lusitano, que foi notícia na semana passada, que tinha uma lista para atacar, matar um conjunto vasto de 170 personalidades. Vamos também falar disso. E ainda, se houver tempo, e ainda antes disto tudo, esqueci-me de referir, vamos falar de uma proposta que terá ido hoje à reunião da Câmara de Setúbal. À hora que gravamos não sabemos ainda se foi aprovado ou não, mas que era uma proposta que visava reduzir os apoios municipais à compra das fichas escolares para para os alunos das escolas do Conselho, e reduzia esse apoio aos escalões A e B, quando, desde 2018, que em Setúbal, todos os alunos, sem exceção, tinham direito a este apoio. Já lá vamos então. Miguel, o PSD em Setúbal tem e peço perdão por usar o termo, alguma esquizofrenia no apoio ao Executivo da Câmara Municipal de Setúbal. Temos a Distrital que apoiou, temos a Conselhia que ataca. Afinal, o que é que se passa? Boa tarde, saber o que é que se passa exatamente dentro daquelas organizações ou daquelas cabeças é um desafio a que eu não me proponho, mas eu acho que várias coisas podem explicar, isto vendo de fora e fazendo uma avaliação principalmente política, mas várias coisas podem explicar. Uma delas é o facto de o PSD local não ter conseguido cadeiras, não é? Portanto, na verdade, foi praticamente corrido de todos os órgãos autárquicos. Nós temos Não conseguiu antigos. cadeiras ou conseguiu a presidência da Câmara? É que há duas maneiras de Não, olhar não, para isso. digo o local, não Sim, é? o local, claro, O claro. local, ou seja, o conjunto de personalidades, algumas delas até com há anos e anos de Assembleia Municipal, variação, não conseguiram nenhum assento, não é? Porque o PSD a nível nacional negociou os lugares por cima e, portanto, há esse primeiro aspecto de disputa de lugares e nenhum pingou para o PSD local e, portanto, eu compreendo que isso gera logo um conjunto de insatisfações e de tensões, porque estamos a falar de pessoas que durante muito tempo, eh, apesar de ser numa orientação completamente contrária àquela que eu defendo, trabalhou nos órgãos do município e de repente foram arredados do processo. Por outro lado, eu creio que acima de tudo a estrutura local pode estar mais avessa ao taticismo nacional. Ou seja, aqueles que aqui no local, não apenas no passado, combateram uma visão da autarquia, agora aqui neste presente era muito difícil dar a cara por este projeto, não é? Era mesmo muito difícil dar a cara pelo trabalho que esta PSD nacional, vamos lá, como tu disseste e bem, há aqui uma certa múltipla personalidade deste PSD. Portanto, há um PSD nacional que está aliado a Maria das Dores e ao Chega, de certa forma, não é? Porque vão gerindo os destinos do município nessa tríade, que é Maria das Dores barra Setúbal de Volta, PSD e Chega, e depois há os da estrutura local do PSD, que não tendo espaços para intervir nos órgãos municipais, também estão contra o trabalho da autarquia. Eu diria que além das tensões criadas pelas habituais disputas de lugares que tanto se vê nestes partidos, PS, PSD, Chega, que estão sempre à procura dos seus lugares, além disso haverá esta dificuldade, é que eu creio que o PSD local, ou seja, aquelas pessoas que são a cara do PSD aqui, teriam muita dificuldade em justificar
o apoio a um projeto que se está a revelar, apesar do pouco tempo que tem, desastroso para a cidade, não é? Portanto, em vários aspectos a cidade está a degradar-se, em diversos setores da atividade da Câmara vemos uma degradação acentuada e, portanto, o PSD local teria de perder a face para apoiar. O PSD nacional está lá longe, não é? Ninguém vai cobrar-lhe isso e, portanto, não se cruza com as pessoas no dia a dia, não vai ao mercado, não anda no autocarro, não vai às praias. É uma estrutura que paira lá em cima, nas Pinum Vivas e dos Montenegros, e, portanto, é um pouco imune a esta sensação do dia a dia. Mas aquelas pessoas que todos os dias convivem connosco e que são do PSD, mas que vivem em Setúbal, eu acho que teriam muita dificuldade em dizer que apoiam esta Câmara. Paulo Pisco, que é o coordenador da secção de Setúbal do PSD, tem então uma missão impossível, mas não como os filmes do Tom Cruise, em que no fim ele consegue sempre superar a missão. Eu diria que Paulo Pisco está usando uma linguagem popular, entalado. Está numa difícil tarefa de equilibrar aquilo que aparentemente não é conciliável. Muito bem, passemos então à questão da Fertagos e ao já habitual mau funcionamento desta empresa, com a repartição de culpas da Fertagos para o governo e depois a atribuição de muitas culpas também à Fertagos. É verdade que há 2 anos houve uma melhoria significativa do ponto de vista dos horários, com o aumento da frequência dos comboios de Setúbal para Lisboa, passaram a ser de 20 em 20 minutos, o que para os setubalenses foi de facto uma grande conquista. No entanto, aumentaram-se os horários, mas as composições não esticam. Não há comboios para fazer tudo e há muitos atrasos. Pois a Fertagos queixa-se de obras na linha que provocam esses atrasos. Como é que olhas para esta questão? Eu acho que a questão da Fertagos mostra bem como a entrega de um serviço tão importante, tão fundamental para o funcionamento de uma região inteira, não pode estar nas mãos de um grupo que só pensa no lucro. Este contrato já devia ter sido há muito entregue aos comboios públicos, à CP, e devia ter sido dotada a CP dos meios para garantir uma resposta pública de qualidade e, e que respondesse às necessidades. Não me parece sequer aceitável pá, que um comboio que tem custos exorbitantes, agora está bem com os passos, tudo isso é mitigado, mas a empresa continua a cobrar os seus preços, apesar do Estado participar. Que uma empresa que absorve parcelas tão importantes da riqueza e que faz um negócio tão importante, não parece razoável que muitas vezes chega a meia da linha e já não caiba ninguém lá dentro. Pá. As pessoas que entram no Seixal ou que entram antes do Seixal até, nas paragens correspondentes ao Conselho do Seixal, já não conseguirem ter um lugar minimamente digno. Eles tiraram muitos lugares sentados na altura da Covid e acho que nem voltaram a pôr. Portanto, aproveitaram a Covid para dizer que era preciso espaçar as pessoas e depois também não voltaram a pôr os lugares sentados. E mesmo assim, mesmo com as cadeiras a menos, a malta não cabe ali. Portanto, ainda há pouco tempo só vi este, não sei se haverá mais, mas vi um vídeo do Presidente da Câmara do Seixal, epá, a mostrar, mesmo a filmar, a situação em que as pessoas iam de uma determinada paragem, a partir de uma determinada paragem. Porque às vezes o comboio enche em Setúbal. Não é? Uhum. Portanto, se o comboio enche em Setúbal, quando chega a Palmela, já não cabe quase ninguém. Não é? Que soluções então para isto, Miguel? Eu acho que a solução era resgatar este contrato, entregá-lo ao Estado e, em conjunto com a Autoridade Metropolitana de Transportes, ver uma frequência e um número mínimo de carruagens e de lugares que deveriam ser resolvidos, que deveriam ser garantidos. Caso pronto, não se vá por aí, que é o que parece, não é? Caso se mantenha a concessão à Fertax, que acho que aliás foi renovada há pouco tempo, no mínimo exigir à companhia privada que assegure o aumento das carruagens nas composições. O material circulante é do Estado, segundo creio O material saber. circulante é do Estado, pronto, mas o Estado paga o material circulante a uma empresa que depois explora. E, portanto, tem que garantir que as composições aumentam em carruagens.
e em lugares. Este é Mas mais um o ideal seria mesmo isto ser assegurado, pelo Estado, pela CP, não é? Este é mais um problema que se arrasta no tempo, sem solução, como muitos outros que afetam a Península de Setúbal. Basta lá perceber porquê. Eh, e Não, quem são repara, prejudicados é os que habitantes é desta que zona. é a única linha que eu tenha conhecimento que presta serviço público e que está entregue a privados, no que toca a comboios. Uhum. Hum, e nada justifica que esteja entregue a privados e concessionada, quando temos uma empresa pública perfeitamente capaz de garantir esse serviço. Não apenas é um frete a um privado, que lucra os milhões à custa disto, como é um prejuízo para a região de Setúbal, que tem sido sistematicamente prejudicada pelas decisões dos governos centrais, pá, como se fosse uma espécie de castigo por aqui morarem pessoas que durante muitos anos votaram ou ainda votam em partidos que não são aqueles que sempre mandaram no país. E parece que condenaram a região de Setúbal. O outro dizia que isto era um deserto, não é? Depois levou com a realidade nas trombas e percebeu-se que não havia aqui deserto. O Jamais. quê? Jamais, Jamais, ele dizia. jamais, jamais. Depois lá levou com a realidade e percebeu, ou alguém percebeu-se que isto não é um deserto, mas ainda assim há uma resistência grande no investimento necessário na região de Setúbal. A região de Setúbal, que sabemos, também é prejudicada pela forma como é tratada a estatística no plano europeu, mas até isso tem que se ultrapassar, até porque já está a ser ultrapassado, mas isso tem que se ultrapassar porque não pode penalizar uma região que é de facto mais pobre e mais empobrecida do que a de Lisboa, mas que do ponto de vista estatístico sempre esteve na mesma unidade estatística e, portanto, perde com isso, não é? Muito bem. A Câmara Municipal, não, o Setúbal de Volta iria apresentar hoje, na reunião de Câmara, à hora que gravamos, não sei se foi apresentado ou se foi já votado, uma proposta em que se prevê que os alunos dos escalões, que não o A e o B, não o A e o B da Ação Social Escolar, deixem de receber os apoios concedidos para a aquisição de fichas de apoio e cadernos de atividades no próximo ano letivo. Isto quando esta medida estava em vigor em Setúbal desde do ano letivo 2017-2018. As consequências desta proposta afetam muitos, muitos, muitos alunos, dos 16.600 alunos apoiados neste ano letivo que agora está a terminar, passamos a ter apenas 5.750 alunos apoiados, uma redução de 65,5% e também uma redução global do apoio de 137 mil euros, 137.400 euros em relação ao ano anterior, quando esta função foi apoiada com 207.600 euros. Que comentário te merece isto? Eu acho que o comentário é evidente, não é? Estamos perante a opção que tem vindo a ser tomada já pelo PSD, pelo PS, sempre que estão no poder e nos órgãos de poder, seja ele local ou nacional, que é a de fazer a diferenciação que devia ser feita nos impostos, nos apoios. Portanto, fazem nos apoios, nas prestações sociais, nos apoios sociais, a distinção que devia ser feita nos impostos. O nosso sistema fiscal e a nossa Constituição assentam na perspectiva de que a justiça fiscal é principalmente realizada através de um sistema gradual de impostos e distributivo. E, portanto, aqueles que são mais ricos pagam mais impostos e os que são menos ricos, que são mais pobres, pagam menos impostos, em alguns casos nem pagam impostos. Mas no que Há toca aí ao aquela ideia mirabolante da flat tax, que é pagarem todos o mesmo. pronto, isso aí é acabar com isto tudo portanto, é criar um sistema. A flat tax é o delírio, Neoliberal. o sonho neoliberal, não é? Que é os ricos podem ganhar o que quiserem, que pagam de impostos o mesmo que os pobres. Pronto, felizmente não é essa a visão da nossa Constituição, não é essa a visão do nosso sistema fiscal. Portanto, o nosso sistema fiscal é criado e funciona de forma a que quanto mais capacidade temos, também mais impostos pagamos. E é aí que é feita a diferenciação Curiosamente, entre os cidadãos. estávamos aqui a conversar e recebi a informação de que o Partido Socialista vai votar favoravelmente a esta proposta. Desculpa, do Setúbal de Volta, não é? Sim. Pronto, lá está. Vai ao encontro daquilo que eu te estava a dizer, que é uma opção comum de PSD e PS, quer Quer seja dizer nas. que é para
dizem que é para não inviabilizar estes apoios. Pois, pronto, para não inviabilizar, porque dizem que se não aprovarem assim, depois não há apoios, não é? Há sempre uma desculpa para Suponho que cortar seja isso. apoios, para Teria cortar que. apoios há sempre uma desculpa, não é? Hum. Mas pronto, no essencial, eu dizia que, sendo o nosso sistema fiscal montado desta forma, a diferenciação está feita. E eu, quando andei na luta contra as propinas, sempre ouvi dizer que a melhor forma de acabar, de acabar com as propinas era lutar por ensino gratuito para todos, para pobres e para ricos. Porque a diferenciação já está feita no pagamento de impostos. O rico paga muitos impostos, vai para a escola gratuitamente. O pobre não paga impostos, vai para a escola gratuitamente. Se nós dizemos portanto, se nós começamos a dizer aos ricos que não podem usar as vantagens pelas quais pelos impostos que pagam, serão eles os primeiros a exigir vai pagar menos impostos, porque eles não estão a beneficiar. E, portanto, eu creio que a CDU no anterior mandato tinha uma perspectiva precisamente de se há justiça fiscal a estabelecer, não é através dos apoios, não é uma visão minimalista nem miserabilista dos apoios, e, portanto, era para todos os estudantes do Conselho, tinham um direito aos cadernos de fichas, acrescentando, ou seja, o Estado garante os manuais escolares gratuitos, a Câmara de Setúbal garantia também as fichas gratuitas, coisa que eu até aproveito para dizer que acho que a Câmara, quando era da CDU, não valorizou o suficiente, tendo em conta o escopo e a dimensão desse apoio, tendo em conta a quantidade de pessoas que tocava e que influenciava diretamente. Eu não compreendo como é que nós não valorizámos mais esse aspecto da nossa intervenção. Mas pronto, coisas que a gente também pode refletir para o Seguramente futuro. será valorizado agora. O quê, o quê? Seguramente será agora valorizado. Pronto, agora será valorizado porque quando nos falta, não é? Costuma-se dizer que quando nos falta é que sentimos quando já não temos é que sentimos a falta que nos fazia, não é? Uhum. Pronto, infelizmente pode vir a ser esse o caso. Esperemos que a população também consiga dar combate a isto e rapidamente tirar de lá esta gente, ou melhor, assim que Bem, possível, tirar de lá estas. Desculpa? já temos a questão do aumento das tarifas da água e dos resíduos. Agora temos a redução de apoios às famílias por via Ou seja, lá está, dos filhos. está-se a criar, cria-se assim o caldo de cultura em que os liberais graçam, não é? Em que os liberais depois sentem-o à vontade para dizer eu não quero pagar pelos livros dos pobres. E, portanto, a única forma de assegurar isso e de assegurar uma justiça verdadeiramente, uma justiça social o mais plena possível, é criar a introdução da diferenciação no sistema fiscal e não nos apoios a que temos direito. Quando a pessoa que ganha muito dinheiro vai ao hospital, deve ser para ela tão gratuito como é para quem ganha pouco dinheiro, porque a diferenciação já deve ter sido Já está feita. feito no sistema fiscal, Exatamente. na gradualidade do sistema fiscal. Passemos então ao próximo tema, o chumbo do pacote laboral. Hum, o Chega, enfim, cantou vitória. Uh, naturalmente que a vitória é da luta dos trabalhadores, isso é notório. Como é que viste este chumbo do pacote laboral? Com alegria, imagino, mas do ponto de vista político. Com alegria, com redobrada confiança na luta, porque às vezes, no meio destas lutas todas, nem sempre os sucessos são tão retumbantes, não é? Às vezes há momentos em que a luta, os sucessos não são tão visíveis, e portanto nós precisamos também de momentos destes em que se sente que, ok, foram 11 meses de luta com muito esforço dos trabalhadores, mas o resultado sentiu-se. Claro que eu não consigo ver da parte do Chega qualquer tipo de vitória. O Chega foi encostado à parede e foi obrigado a votar contra. Ora, quem joga por obrigação, quando estamos a jogar num tabuleiro, quem faz uma mexida das peças, quem faz numa partida, quem mexe as peças por obrigação ou por contingência, porque não tem outra opção, não se pode dizer que está a ganhar. Pode vangloriar-se disso, porque, pronto, em vez de assumir que foi encostado, tenta colher alguns louros. Mas O a que é que sentiste realidade. quando viste o André Ventura de punho no ar? Quando vi o André Ventura de punho no ar, acho que isso é tão ridículo que até acho que até os próprios eleitores do Chega, e mesmo dentro dos eleitores do Chega, até aqueles que foram contra o pacote laboral, que certamente serão muitos, eu acredito que entre os eleitores do Chega tenha havido muitas pessoas contra o pacote laboral e talvez isso também tenha pressionado a direção do Chega a fazer o que fez.
Mas mesmo para esses, pá, essas pessoas sabem que dias antes o Chega, dias, meses antes, o Chega tinha insultado os sindicatos. E o mais ridículo é que ele não faz aquele punhozinho fechado, tímido, em geral. Ele faz Nota-se que ele, virado não- para nota-se que ele não está ele não habituado. sabe, não tem muito jeito, mas faz aquilo assim virado para a galeria onde estão os sindicalistas que ele tinha insultado meses antes. Portanto, eu creio que para os sindicalistas e para aqueles que participaram nas greves, fica claro que o Chega é um catavento e que reage em função daquilo que é obrigado a reagir. Neste caso, ainda bem que reagiu desta forma, porque isto é bom para os trabalhadores. Os trabalhadores conseguiram, com a sua luta, encostar a direita mais reacionária do Parlamento a uma posição que os favoreceu. Isto mostra bem a dimensão da luta, não é? A No dimensão entanto, do poder. no entanto, em algumas sondagens o Chega é já a segunda força e o PSD passa a terceira. Já era, antes disso, não é? Sim, do pacote laboral, da aprovação do pacote, da rejeição do pacote Sim. laboral. Já era. Pronto, eu creio que não serão fenómenos relacionados. Aliás, acho que a luta do pacote laboral pode ter beneficiado aqui muitos partidos, mas o Chega não terá certamente sido um deles, independentemente da forma como votou. Muito bem, na semana passada foi notícia a descoberta, sim, a descoberta, pelo menos em termos públicos, de uma organização neonazi chamada Movimento Armilar Lusitano, que tem um acrónimo que é o MAL, faz todo o sentido neste caso, que tinha uma lista de cerca de 170 personalidades que consideravam pessoas indesejáveis e supostamente passíveis de serem eliminadas. Já agora, uma dessas pessoas era Carlos Rabassal, vereador da Câmara Municipal de Setúbal, que teve o pluro da habitação e que também foi presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, era um dos visados. Havia mais gente do PCP também, havia o António Filipe, havia um conjunto de personalidades muito transversal à sociedade portuguesa. E sabe-se que um dos líderes deste grupo era um agente da PSP. Como é que olhas para este problema? Não necessariamente apenas da questão do mal, mas também, enfim, da presença de agentes destes, de pessoas destas na PSP. Epá, eu acho que é muito delicado, é muito complicado, é absolutamente inaceitável que uma instituição de segurança pública possa permitir que agentes seus tenham qualquer tipo de afinidade com atividades ilegais e com ideologias que incentivam o ódio e a violência. A PSP tem um papel de acordo com a legislação, sendo uma força civil, não deixa de ter o papel de defender a Constituição e a democracia e, portanto, não é aceitável de maneira alguma que nas forças de segurança existam nazis, fascistas, neofascistas, neonazis, racistas, e, portanto, termos chegado ao ponto em que existe uma organização que produz armas, que vende armas, que pratica um conjunto de atos criminosos que não apenas o incentivam ao ódio, mas há uma rede criminosa articulada que conta com agentes da PSP. Eu creio que o problema é bem maior do que ter 3 ou 4 agentes racistas que espancam pobres ou que disparam a arma quando vêm negros, não é? E portanto o problema pode ser mais profundo do que aquilo que aparenta ou do que aquilo que também nos dizem. E a questão aqui é, não podendo ser resolvido certamente de um dia para o outro, é urgente começar a tomar medidas para expurgar as forças policiais, as civis e as militares, nem deviam existir forças policiais militares, mas a GNR, expurgar essas forças de quaisquer elementos que possam ter ligações a atividades criminosas. Nós temos visto, quer dizer, não só, este não é o primeiro caso, este é talvez o mais escabroso, não é? Mas nós temos GNRs que traficam pessoas ou ajudam traficantes de pessoas, temos agentes da PSP que participam em venda de droga, temos agentes que snifam cocaína e são filmados enquanto estão fardados. Epá, temos um bocado de tudo. O que interessa é saber que mecanismos é que estão a ser ativados
para detectar tudo isto e para rapidamente retirar estes problemas dentro das No forças fundo, policiais. o novo ministro da Administração Interna tem tido uma postura que me parece diferente em relação a estas questões. Já a tinha no passado, quando era diretor da Polícia Judiciária, e mantém-na neste momento. Como é que avalias a prestação do ministro Epá, nestas matérias até o momento? eu acho, eu acho que o atual Ministro da Administração Interna tem uma visão mais realista. Ou seja, não faz tanta política com as forças policiais. Não mascara problemas e não entra na deriva. Nem entra na deriva que diz que as forças policiais estão todas mal e que é só nazis e é só racistas e é preciso acabar com a PSP. Não é, Não de entra facto, nessa. não é Não de é. facto, Desculpa? não é de facto assim. Não, os policiais Exato, não são racistas. não entra nessa deriva, mas também não entra na deriva autoritária de que as forças de esquerda são todas terroristas e que as forças antirracistas e os antifascistas são terroristas, como agora está esse delírio dos liberais e da extrema-direita quer fazer crer. Curiosamente, eu creio que o ministro toma uma visão realista sobre as coisas. Portanto, é preciso olhar para as coisas de acordo com os dados que temos e não de acordo com crenças, não é? E o ministro se identifica que há movimentos de extrema-direita que têm atos terroristas e que há movimentos de extrema-esquerda que não têm, vai apenas dizer isso, não vai efabular sobre isso. E eu creio que ele não acrescenta camadas sobre as suas crenças políticas aos dados. Vê os dados e descreve-os da forma mais objetiva possível. E isso, neste momento, parece elementar, mas é uma lufada de ar fresco, tendo em conta que, ultimamente, praticamente ninguém quer saber dos dados para nada, porque desde que estamos nesta era da pós-verdade, parece que os dados não importam, parece que a realidade já não importa. Importa só o que os jornais escreveram sobre ela, o que o Ventura disse, o que os jornais escreveram sobre a realidade, o que o Ventura diz sobre a realidade. Portanto, importa mais o que se diz sobre a realidade e o que as redes sociais dizem sobre a realidade do que a realidade propriamente dita, aquela que nós vemos com os nossos olhos. Eu creio que o ministro ainda está alheio a essa febre da pós-verdade. E isso é bom, porque nós precisamos de pessoas lúcidas com os pés na terra, independentemente do senhor ministro estar num partido e num governo que eu acho que trabalha contra esta visão. Mas, enfim, não podemos. Vamos ver. Está no cargo ainda há relativamente pouco tempo, enfim, tem, Veremos também, que não já é? vimos permite dizer isso, vamos ver. Estamos a terminar, mas não me vou embora sem deixar aqui uma notícia de hoje, que falaremos para a semana, quando as coisas estiverem mais clarificadas. E mais clarificadas porquê? Porque o PS terá chegado a acordo com o PSD na questão da prestação social única e também na questão do trabalho social obrigatório. Aparentemente. Tenho aqui uma notícia do Público, de há pouco, em que diz que, em comunicado em conferência de imprensa, o Partido Socialista afirma que assegurou que trabalho social não é obrigatório. Porém, momentos depois, Hugo Soares, o líder do grupo parlamentar do PSD, declarou que o trabalho social não será facultativo, mas será objeto de um plano adequado às condições de cada beneficiário, ou seja, haverá planos personalizados de inserção como lógica de base da aplicação da nova prestação, em detrimento do trabalho como mera contrapartida dos beneficiários ao acesso a direitos sociais. Isto já parece aquelas negociações do Trump com o Irão, em que de manhã disse uma coisa e depois à tarde dizem outra, e um diz uma coisa e o outro diz o seu contrário. Mas falaremos disto para a semana, quando as coisas estiverem mais claras, se estiverem. Miguel, obrigado. Termina aqui mais uma conversa sobre coisas sérias. Voltamos na próxima quarta-feira. Obrigado.